O protagonista descobre que Jane, sua namorada de infância, o traiu após 5 anos de relacionamento. Após o término, Jane, agora mãe solteira e abandonada, pede sua ajuda, criando um conflito interno sobre como lidar com a situação e as pressões sociais que surgem. Enquanto isso, em outro relato, o protagonista descobre que sua namorada de quase 4 anos o traiu durante uma viagem em grupo, o que o deixa devastado. Embora ela confesse e demonstre arrependimento, a falta de comprometimento em cortar o contato com o outro homem faz o protagonista questionar o futuro do relacionamento. Ele agora enfrenta o dilema de perdoá-la ou seguir em frente, enquanto lida com a dor e as consequências da traição. Minha ex quer que eu crie o filho que ela teve quando me traiu. As amigas dela não me deixam em paz. O que devo fazer? Eu ainda estou brigando por esse conflito com minha ex-namorada, que chamarei de Jane, que acabou me traindo depois de namorar por 5 anos. Eu e Jane éramos amigos de infância desde que me lembro. Nunca pensei em 1 milhão de anos que ela faria isso comigo, ou seria esse tipo de pessoa que me trairia. Eu pensei que tínhamos um ótimo relacionamento com nossos altos e baixos normais como qualquer outro casal. Cerca de 1 ano atrás, fui contatado por uma garota que eu não conhecia pelas redes sociais. Eu geralmente não respondo a mensagens enviadas por pessoas que eu não conheço, mas essa garota, que chamarei de Sam, enviou uma mensagem dizendo que Jane estava me traindo. De alguma forma, ela sabia sobre Jane. Eu disse a ela para fornecer qualquer prova que ela tivesse. Ela acabou me enviando capturas de tela de mensagens de texto de seu amigo, que chamarei de Kevin, e Jane trocando mensagens de texto, enviando mensagens explícitas e falando outras porcarias íntimas que não posso descrever aqui. O que mais me chocou foi a mensagem que Jane tinha enviado sobre estar grávida. Estávamos falando sobre ter um bebê na época antes de eu descobrir a traição, e nós iniciamos a intimidade com proteção. É claro, eu estava furioso, para dizer o mínimo. Sam tinha me enviado um vídeo de Kevin bêbado admitindo ter dormido com Jane sem proteção. Sam me disse que ela tinha pegado o telefone de Kevin enquanto ele estava fora e estava desbloqueado. Ela queria me avisar sobre esse problema porque ela não queria que eu tivesse falsas esperanças de ser o pai de uma criança que possivelmente não seria minha. Agradeci e perguntei como ela me encontrou. Ela disse que tinha encontrado a conta de mídia social de Jane, que estava vinculada a mim, em uma postagem. A mídia social de Jane é aberta, mas ela realmente não a usa muito, além de fazer postagens sobre nós ou comprar acessórios. Agradeci a Sam por me avisar e salvei todas as capturas de tela que ela me enviou junto com o vídeo. Jane estava visitando a mãe na época, então tomei a liberdade de embalar as coisas de Jane e outros itens essenciais importantes que ela possui. Jane chegou em casa mais tarde naquele dia, parecendo toda feliz e nervosa. Tive que fingir um sorriso falso quando ela me deu a notícia de que estava grávida e me abraçou. Eu disse a ela que deveríamos sair para comemorar, e ela concordou, sem saber o que eu tinha reservado para ela. Acabei levando-a de volta para a casa da mãe dela, pois ela estava confusa sobre o porquê de estarmos lá. Eu disse a ela que ela poderia parar de fingir e disse a ela que eu sabia sobre a traição. Ela parecia um servo nos faróis. Se estou descrevendo corretamente. Claro, ela tentou negar até que eu mostrei todas as capturas de tela que recebi de Sam. Jane acabou desabando e confessando que a traição era de fato verdade. Perguntei há quanto tempo a traição estava acontecendo e Jane ficou um pouco histérica antes de me dizer que ela estava saindo com Kevin pelas minhas costas nos últimos 2 anos. Então perguntei se eles tinham usado proteção quando ela estava me traindo com Kevin. Ela disse que não. Eu disse a Jane que tínhamos terminado e para nunca mais me contatar. Ela perdeu o controle e começou a chorar ainda mais depois que tirei seus pertences do porta-malas do meu carro. Ela se recusou a sair do veículo e implorou por outra chance. Jane até me disse que teria a palavra com Matt se isso significasse ficar com ela. Fiquei meio assustado ao ouvir isso. Não esperava que ela fosse tão baixo com essa opção. Eu disse a ela que o que quer que ela decidisse não iria causar o dano que ela fez a nós dois. Acabei tendo que envolver a mãe de Jane e expliquei a situação a ela e mostrei a ela as evidências e a conversa que eu havia gravado secretamente. A mãe de Jane se desculpou pelas ações de sua filha e depois de alguns minutos Jane finalmente saiu do meu veículo e eu fui embora sem olhar para trás ou dar a ela uma chance de falar comigo novamente. Acabei desmoronando depois que voltei para casa e não consegui comer ou dormir logo depois do que aconteceu. E esse foi um ciclo repetido que durou alguns meses. Já faz quase 1 ano, e eu quase me recuperei do incidente, mas as cicatrizes ainda estão lá. Há apenas 2 semanas, Jane me mandou uma mensagem desde o término e me disse que queria voltar. Eu disse não e a bloqueei. Então, alguns dias atrás, Jane apareceu na minha porta da frente. Não vou mentir, ela parecia uma bagunça
confiança total quando a vi pela câmera da campainha, e ela estava me pedindo para falar com ela. Eu não a deixei entrar. Então eu disse a ela o que diabos ela queria. Jane disse que Kevin acabou dando um bolo nela logo depois que ela deu à luz o bebê e eles não sabem onde Kevin está. Eu disse a ela que era problema dela lidar e lembrei que Kevin era o cara por quem ela me deixou. Ela me implorou para ajudá-la porque ela não tinha dormido nada, e ela está basicamente sozinha. Seus pais acabaram expulsando-a de casa depois que ela deu à luz. Jane disse que me trair foi seu maior erro e que ela não gosta de ser mãe solteira e cuidar de uma criança sozinha. Ela me perguntou se eu estava disposto a cuidar do filho dela como se fosse meu. Fiquei bravo e disse a ela para ir se lascar e que, no que diz respeito a ela e a mim, não existe mais ela e eu. Eu disse que o filho que ela fez enquanto me traía não era problema. Eu disse a ela que cada grama de amor e respeito que eu tinha por ela acabou no momento em que descobri sobre a traição. Jane foi embora logo depois enquanto chorava. Suas amigas agora estão me detonando nas redes sociais por não ter me manifestado e me dito que eu não sou um homem de verdade depois de tudo que Jane fez por mim, e que eu devia isso a ela. Elas também disseram que, embora ela tenha cometido um erro, ela estava lá por mim. Então seria horrível da minha parte não estar lá por ela e pela criança. O que devo fazer em relação a esse assunto? Eu me sinto mal por ela ter estado lá por mim enquanto eu crescia, mas não posso perdoá-la pelo que ela fez. O que devo fazer? Atualização. Olá a todos. Irmão do OP aqui. Eu queria dar a vocês a atualização sobre Jane. Desculpe pela demora. Muitas coisas aconteceram durante essas 2 últimas semanas. Eu queria abordar algo que muitos de vocês apontaram sobre a postagem do Reddit do meu irmão, sobre a festa de aniversário. Sim, meu irmão é um idiota meio esquecido. Ele me disse para editar essa parte da postagem dele depois que eu lembrei que ele mencionou algo sobre isso em um sonho que ele me contou uma vez. Então, sim, é culpa dele. Vamos à atualização. Jane encontrou a postagem do Reddit do meu irmão e surtou. Antes disso, ela tentou deixar o bebê do caso na porta do meu irmão quando ele estava indo para o trabalho. Meu irmão abriu a porta uma manhã e viu Jane saindo da porta com a criança dormindo profundamente no chão. Meu irmão ficou furioso. Pelo que meu irmão me disse, ele ameaçou chamar a polícia se Jane não pegasse seu filho. Jane implorou para ele levar seu bebê do caso, mas meu irmão não levou. Então, ela foi embora chorando. Alguns dias depois, recebi uma ligação dizendo que meu irmão estava no hospital. Jane encontrou a postagem do Reddit do meu irmão e perdeu a cabeça. Meu irmão me disse que estava voltando para a casa do McDonald's quando Jane passou nele. Meu irmão não teve tempo de reagir antes de ser atingido. Aconteceu num piscar de olhos. Meu irmão se lembrou de Jane gritando com ele por postar todo o incidente no Reddit. Sim, ela de alguma forma descobriu sobre a postagem. Meu irmão me disse que antes de desmaiar a dor era insuportável. Atualmente, estamos no processo de tomar medidas legais contra Jane. Meu irmão sobreviveu, mas acabou com as 2 pernas quebradas. Minha mãe ficou histérica quando viu meu irmão na cama do hospital. Pelo que ouvi sobre meus familiares que visitaram meu irmão alguns dias atrás, Jane foi presa depois que tentou atacar um dos pedestres que tentaram contê-la quando viram Jane com meu irmão depois que ela fez. Cerca de uma semana atrás, o pai de Jane nos contatou e se desculpou profusamente pelo que ela fez com meu irmão. Estou tão bravo com Jane pelo que ela fez com meu irmão, e talvez eu devesse ter ficado com meu irmão quando ele nos contou sobre Jane tentando deixar o bebê do caso na porta do meu irmão. Estou tão bravo, nem sei o que sentir agora. Meu irmão é meu ocioso, não consigo suportar o fato de que ele se machucou com essa mulher que não conseguia manter as pernas fechadas. Sinto muito a todos, é muito difícil ver meu irmão com tanta dor. Ela não estaria tentando voltar com você se Kevin não tivesse desaparecido. Você é o último recurso dela, e ela só está pressionando você a aceitá-la de volta porque ela esgotou todos os outros recursos e está com medo de tentar fazer tudo sozinha. Ela não te ama, ela não dá a mínima para você. Se ela desse, então ela não estaria transando com outro cara por 2 anos enquanto ela estava namorando você. Talvez os amigos dela possam se manifestar e ajudá-la em vez de te atacar nas redes sociais e dizer que você não é um homem de verdade. Se recusar a aceitá-la de volta e se esforçar para ajudá-la a criar um filho que ela teve com outro cara que ficou com ela por 2 anos durante o relacionamento de vocês, apesar do fato de que ela só precisa de você porque ele a abandonou e ela está desesperada? Cara, bloqueie todos eles. Bloqueie ela e siga em frente. Ela não é problema seu. Eles não são seus amigos. Kevin acabou dando um ghost nela logo depois que ela deu à luz o bebê e eles não sabem onde Kevin está. Eu disse a ela que era problema dela lidar e lembrei a ela que Kevin era o cara por quem ela me deixou. Ela me implorou para ajudá-la porque ela não tinha dormido nada e ela está basicamente sozinha. Seus pais acabaram expulsando-a de casa depois que ela deu à luz. Jane disse que me trair foi seu maior erro e que ela não gosta de ser uma mãe solteira e cuidar de uma criança sozinha. Ela me perguntou se eu estava disposta a cuidar de seu filho como se fosse meu. Fiquei chateada e disse a ela para se fuder e, no que diz respeito a ela e a mim, não existe mais ela e eu. Eu disse que o filho que ela fez enquanto me traía não era problema. Eu disse a ela que cada grama de amor e respeito que eu tinha por ela morreu no momento em que descobri sobre a traição. Caso a maioria de vocês não saiba, eu fui a infeliz
infeliz vítima de ter levado um bolo na minha própria festa de aniversário quando eu tinha 8 anos. Ninguém apareceu. De todos os meus amigos que eu tinha, Jane foi a única que apareceu. Jane foi embora logo depois chorando. Os amigos dela agora estão me detonando nas redes sociais por não ter me manifestado e me dizendo que eu não sou um homem de verdade depois de tudo que Jane fez por mim, que eu devia isso a ela. Minha namorada me traiu com um amigo enquanto estávamos de férias e o viu depois pelas minhas costas. Eu sempre disse a mim mesmo que nunca daria uma segunda chance a um trapaceiro, mas é muito mais fácil falar do que fazer. No domingo, minha namorada de quase 4 anos admitiu ter dormido com um amigo nosso enquanto uma dúzia de nós estava em um feriado em grupo. Ele não era um amigo próximo, na verdade. Foi apenas a segunda vez que o encontramos. A primeira vez foi em outro feriado, 2 anos atrás, através do mesmo grupo de amigos. Minha namorada e eu tínhamos um bom relacionamento, eu acho. Eu sou uma pessoa bastante tátil e afetuosa. Minha namorada não é tanto, pois ela tem problemas de baixa autoestima e não costuma se sentir confiante para se expressar assim. Ela é confiante e extrovertida com os amigos. Ela só não vê o que as pessoas veem nela. O feriado foi há cerca de 3 semanas. Ela estava bem quieta e deprimida nas últimas semanas e não tínhamos feito intimidade. Eu meio que atribuí isso à tristeza de janeiro e à troca de pílula anticoncepcional. No domingo fizemos pela primeira vez em um mês, mas eu podia dizer que ela não estava feliz depois. Eu a confrontei e perguntei o que estava errado. Depois de um pouco de coerção, ela inicialmente disse que beijou esse cara enquanto estávamos de férias. Quando eu perguntei se era só isso que eles faziam, ela disse que não e admitiu ter dormido com ele. Ela também confessou ter beijado ele novamente na noite seguinte. Fiquei em choque e não sabia realmente como reagir ou sentir. Pelo resto da noite, minha namorada foi muito honesta com tudo que eu perguntei a ela, o que eu apreciei. Na noite em questão que começou, ela estava muito fora de si. Eu não uso isso como desculpa e ela também não. Acreditamos firmemente que, embora a bebida reduza a inibição, você ainda está no controle das escolhas que faz. Nós tínhamos voltado de uma noite fora e enquanto caminhávamos para o nosso Airbnb como um grupo, ele a beijou. Aparentemente foi bem breve e ninguém viu. Nós todos subimos para o apartamento e continuamos festejando um pouco. Em algum momento eles foram e fizeram intimidade em um dos banheiros. Não foi imediatamente depois de entrar no apartamento. Eu não sei quem iniciou isso. Eu não perguntei. Isso é extremamente doloroso, mas de certa forma a noite seguinte foi mais dolorosa. Eu tinha captado algumas vibrações muito flertadores dele em relação a ela nos últimos dias. Ele é solteiro. Boa sorte na sua cara. Minha namorada é muito atraente e não percebe. Então estou acostumado com caras flertando com ela. Mas ele estava sentado ao lado dela sempre que íamos a um bar etc. Falei baixinho com ela na noite seguinte, muito mais sóbrio, dizendo que estava captando vibrações fortes dele e que ela talvez devesse colocar alguma distância entre eles. Eu me senti culpado até mesmo dizendo isso. Não sou um cara ciumento, mas sabia que ele estava interessado, mas não sabia que era tarde demais neste momento. Ela disse ok, e não admitiu nada neste momento, nem mesmo captando a vibração ela mesma a melhor amiga dele, que nunca tínhamos conhecido antes. Tinha flertado bastante comigo no começo da viagem. Ela não percebeu que eu estava em um relacionamento inicialmente, e minha namorada então falou comigo sobre isso e eu concordei que peguei essa vibe dela. Eu estava me sentindo culpado nos últimos dias por ficar lisonjeado com a atenção, pois a amiga também era muito atraente e minha autoestima não é tão boa assim. De qualquer forma, mais tarde naquela noite, todos nós queríamos encontrar algo para levar e o grupo, cerca de 12 de nós, se separou um pouco para procurar um lugar. Eu estava mais bêbado naquele momento e não tinha percebido que minha namorada tinha ido embora com ele, mas não teria ficado muito preocupado mesmo se tivesse percebido agora que tinha falado com ela sobre isso. Enquanto eles estavam longe do resto do grupo, eles se beijaram novamente em uma rua lateral. Isso realmente me irrita. Ir fazer isso quando ela estava muito mais sóbria e eu já tinha expressado minhas preocupações. Minha namorada admitiu que não tinha decidido antes de domingo se me contaria ou não, imaginando se conseguiria seguir em frente se mantivesse isso em segredo. O contexto será explicado a seguir, mas não conseguiu mentir para mim quando a coloquei em uma situação difícil perguntando o que havia de errado. Ela disse que não fez isso porque faltava alguma coisa no nosso relacionamento. Ela me descreveu como perfeita e a melhor coisa que já aconteceu com ela. Foi apenas egoísmo que surgiu de se sentir validada pelas atenções dele quando ela não se vê como desejável. Não tenho certeza se o fato de nosso relacionamento não ser a causa realmente me faz sentir melhor. Se havia um problema entre nós, pelo menos há algo para trabalhar e resolver. Também não tenho certeza se acredito nela de qualquer maneira. Ela tem um histórico meio lascado e não tenho certeza se ela percebeu até que falamos esta noite sobre o porquê disso ter acontecido. Ela não usa nenhuma delas como desculpa, pelo que sou grato. Eu disse a ela que, independentemente de tentarmos fazer isso funcionar ou não, ela precisa de aconselhamento e terapia. Acho que coletivamente essas questões a prejudicaram mais
do que ela percebeu e podem muito bem ter contribuído para que ela decidisse foder tanto as coisas. No entanto, na manhã seguinte, insisti para obter mais detalhes sobre o contato que eles tiveram desde então. Ela admitiu que eles estavam trocando mensagens de texto, trocando fotos. Ela não me manda há anos, pois é bem insegura, e que eles estavam se conhecendo, o que começa a soar mais como traição emocional também. Ela também confessou que no fim de semana, ela passou a noite com ele na cidade natal dele sob o pretexto de ver um velho amigo da escola. Ela não podia nem prometer que o cortaria enquanto resolvíamos isso. A ideia de que se eu não a tivesse colocado em uma situação difícil, ela talvez não tivesse me contado para descobrir por si mesma, em suas palavras, mas provavelmente teria continuado a vê-lo, e faz sentir fisicamente mal. Em um mês, deveríamos sair à noite em outra cidade com um grupo de amigos, incluindo esse cara. Teria sido o aniversário dela naquele fim de semana. Mais uma vez, a ideia de que teríamos pegado um trem com ele para uma noite fora e ela provavelmente teria tentado encontrar uma oportunidade de ficar com ele novamente pelas minhas costas me faz sentir doente, humilhado e com raiva. Eu a amo e acreditei que ela estava realmente arrependida e me amava também, até que ela não conseguiu se comprometer a bloqueá-lo. Quando eu ficava chateada, isso realmente a empurrava para o limite. Em suas próprias palavras, ela é uma pessoa que gosta de planejar e estar no controle, mas nunca pensou nas consequências dessa situação e nunca quis me machucar. Não tenho amigos próximos e a grande maioria dos meus amigos faz parte do mesmo círculo social. Ela me perguntou se não desse certo, ainda poderíamos ser amigos e compartilhar o mesmo grupo de amigos que todos conhecemos por meio de um clube universitário. Eu disse que não sei, mas não vou desistir deles quando ela escolheu fazer isso e a apresentei a eles. Passei as últimas 2 noites na casa da minha mãe. Vou vê-la novamente esta noite para conversar. Não sei o que ela vai dizer, mas nada menos que uma dedicação sincera de 100% para fazer dar certo não será o suficiente. Se eu decidir aceitar, não acho que ela consiga assumir esse compromisso. Se eu não posso estar com ela, quero fazê-la perceber quanta dor ela causou e as consequências de suas ações e que essas coisas como essa vão impedi-la de ter um relacionamento estável e de longo prazo. Eu a amo e quero que ela seja feliz, apesar da minha raiva e tristeza. Edith, obrigado a todos pelos conselhos diretos e contundentes. Quando postei isso esta manhã, eu estava me sentindo triste com pena de mim mesmo, mas estava tentando dizer a mim mesmo que talvez tivéssemos uma chance. Percebo agora que não há chance de reconciliação após a recusa dela em parar de contatá-lo. Vou vê-la esta noite e terminar isso. Vai ser difícil, pois nosso apartamento é alugado em nome de nós dois até junho, julho e nenhum dos dois pode pagar sem o outro. Na verdade, mas vou descobrir isso. Se alguém tiver mais conselhos ou sugestões, continue enviando. Atualização, então eu terminei com ela. Temos muito que resolver por causa do nosso apartamento compartilhado, mas estou feliz que isso tenha sido dito. Agora eu posso tentar e começar o processo de cura. Vou ser sincero com você. Ela não te ama. Você está sendo um idiota e ela sabe que você não vai embora. Se ela te amasse, ela não te humilharia e faria de você um idiota. Mano, deixa eu te contar como isso vai acabar. Ela vai continuar com ele. Então ela vai dizer que acabou e agir com remorso até o próximo cara aparecer. Eu já tive muitos manos bajuladores para ficar inventando. Ela é alguém de baixo caráter. Todos os trapaceiros são. Não é o tipo de parceira com quem você quer criar filhos. Terá filhos de outro cara se ficar com ela. Problemas mentais e as lutas dela. Mano, não brinque de capitão. Ferramenta para salvar o jardim. Tudo que li foi você tentando justificar as ações dela. Deixe-me ajudá-lo a esclarecer um pouco. Vocês foram para umas férias em grupo. Sua namorada entrou no banheiro de um lugar onde vocês estavam hospedados e fez com outro cara enquanto vocês estavam bem perto. Então, depois da viagem, ela o vê novamente. A única coisa que consigo pensar sobre como ela poderia ter desrespeitado você ainda mais é se ela tivesse com ele bem na sua frente. Tenha um pouco de respeito próprio e a deixe. Há um monte de mulheres por aí que podem se comportar como adultas. Você atualmente tem uma filha que é caprichosa e se importa apenas consigo mesma. Ela se comporta assim enquanto você está ali. O que ela está fazendo quando você não está por perto? Você honestamente acha que essa é a primeira indiscrição dela? Se acha, você é muito ingênuo.